Alimentação e moradia para o trabalhador rural, afinal de contas, são verbas de natureza salarial, integram os demais direitos, é uma obrigação do empregador? Esse tema suscita muitas dúvidas e nós vamos procurar aqui, hoje, através de alguns julgados, sanar justamente esses questionamentos. E todos nós sabemos que na grande maioria dos contratos de trabalho rural, há a necessidade de que o trabalhador, porventura, venha morar na propriedade rural do seu empregador, justamente por estar ali concentradas todas as atividades laborais do seu dia a dia. E diante dessa situação, e na grande maioria das vezes, se não quase em todas, há necessidade de que o trabalhador, juntamente com a sua família, vá residir justamente na propriedade rural do seu empregador, para que ele tenha uma logística que lhe possibilite exercer as suas atividades profissionais com maior pontualidade e com maior eficácia. Todavia, essa questão da alteração do domicílio suscitam algumas questões que são importantes aqui destacar. Dentre elas, as duas de primordial importância, que são justamente a questão da moradia e da alimentação. Uma vez que são questões que dizem respeito à manutenção da vida familiar deste trabalhador rural, e que é importante saber até que ponto são consideradas, afinal de contas, verbas de natureza salarial ou não. E a legislação, preocupada justamente com essa questão, já possui sim uma expressa previsão legal de que, para que essas verbas sejam consideradas verbas de natureza salarial, há a necessidade da formalização de um contrato por escrito, assinado pelo empregado e pelo empregador, por duas testemunhas, e que esse contrato seja efetivamente registrado no sindicato profissional deste trabalhador rural. Estamos, portanto, frente a duas situações que se distinguem justamente pela existência ou não desse documento por escrito, desse contrato de trabalho por escrito, assinado pelo empregador, pelo seu empregado rural, por duas testemunhas, e que deve ser registrado junto ao sindicato profissional da categoria deste trabalhador. Quais sejam: quando existe esse documento por escrito, formalizado e assinado, o empregador rural poderá deduzir da remuneração deste trabalhador o percentual de 20% sobre o salário mínimo vigente para fins de moradia e 25% para fins de alimentação. Caso não exista esse instrumento por escrito e o empregador rural, por óbvio, tenha que fornecer a alimentação e a moradia, esses serão considerados um plus salarial. Eles agregarão valor à remuneração mensal desses trabalhadores e também farão cômputo nas repercussões para fins de férias, 13º salário, fundo de garantia, verbas rescisórias, todos os demais direitos trabalhistas. Ou seja, quando existe esse documento, é autorizada essa dedução nos percentuais que eu falei anteriormente, e quando não existe esse documento, não é autorizada essa dedução, e os valores pagos in natura, ou seja, em espécie, através do fornecimento da moradia e da alimentação, serão considerados um plus salarial e também integrarão suas demais verbas trabalhistas. Inúmeros casos dessa natureza são trazidos diariamente à apreciação do Poder Judiciário Trabalhista, uma vez que existem também alguns outros critérios que circundam essa questão e que são eventualmente utilizados em defesa por esses empregadores rurais, que dizem respeito ao fato, por exemplo, do trabalhador necessitar se locomover até o local de trabalho,
quando esse local, por exemplo, faz uma distância de quilometragem mais significativa. E utilizam-se desse subterfúgio para não fazer o documento por escrito, esse contrato de trabalho, e fornecer a alimentação querendo que ela não faça parte integrante da remuneração deste trabalhador. Infeliz equívoco e grande engano, pois mesmo nessas situações é de vital importância que essa situação seja formalizada através de um contrato por escrito. A inexistência desse documento certamente trará a obrigação a este empregador rural de considerar esses valores, essas verbas pagas in natura, seja ela alimento, moradia ou então até mesmo somente alimentação, que por consequência passarão a integralizar sim a remuneração desse trabalhador e serão consideradas um plus salarial, como eu falei anteriormente. Então sempre a recomendação que se traz é que se o trabalho é considerado rural, se esse trabalho rural demanda o deslocamento desse trabalhador, seja em caráter permanente ou eventualmente num caráter transitório, que o empregador rural formalize esse documento por escrito, que faça o trâmite conforme preconiza a nossa legislação. Esse entendimento também já está sumulado pelo TST, e que leve esse documento a registro junto ao sindicato profissional da categoria deste trabalhador rural, faça o devido registro desse documento, pois através desse documento ele estará se isentando de que esses valores de alimentação e moradia se traduzam num acréscimo salarial e que, por consequência, terão necessariamente repercussões em outras verbas trabalhistas. A existência desse documento devidamente formalizado, assinado e levado ao registro junto ao sindicato profissional autoriza o empregador rural a deduzir os percentuais que eu já falei aqui, de 20% para a moradia e de 25% para a alimentação da remuneração do trabalhador, não se traduzindo nesse plus salarial e não trazendo outras repercussões nas demais verbas. Outra recomendação importante que nós vamos deixar aqui é que, caso exista mais de um trabalhador e mais de uma família ou mais trabalhadores rurais sobre o mesmo teto, sobre a mesma moradia e se alimentando da mesma forma, esse valor não pode ser cobrado individualmente de cada um deles. Ele deve ser rateado entre todos. É muito comum que o trabalhador rural passe a residir na propriedade do seu empregador e com ele vá sua esposa e filhos, e que todos, por exemplo, venham a trabalhar na propriedade, seja a sua esposa como cozinheira ou desenvolvendo outras atividades que, embora domésticas, são consideradas rurais, que o seu filho também, porventura, possua um contrato de trabalho com esse mesmo empregador rural, sendo que, se isso ocorrer, esses percentuais não podem ser descontados individualmente de cada um deles, individualmente de cada salário. Eles devem ser rateados entre todas as pessoas que têm contrato de trabalho com esse mesmo empregador rural, para somente nessa situação serem deduzidos da sua remuneração. Então, vale lembrar que não pode ser cobrado nessas situações individualmente, mas que deve ser rateado proporcionalmente entre cada um deles. Então, você, empregador rural, procure uma assessoria jurídica, procure sempre fazer um contrato por escrito devidamente formalizado, que traga expressamente as questões da alimentação e da moradia, nos casos em que o seu empregado rural tenha a necessidade de residir dentro da sua propriedade ou então de percorrer grandes distâncias diariamente para poder exercer as suas atividades laborais. Tá ok? Um abraço e até a próxima.